Vem ver se esse velho guerreiro ainda consegue levantar a espada. Mas antes, pega seu cafezinho. I cannot do that. My defeat changes anything. This world is you will be forgotten. An eternity of pain. This means nothing. The end will come all the same. Get out of my mind! Get out! The altar of oblivion. So you finally return to me, and with a guest. But first, prove yourselves worthy. Face us yourself. Harvesters, entertain my dear sister for a moment. Traveler,
and with a guest. But first, prove yourselves worthy. Aberos! Face us yourself! Harbingers, entertain my dear sister for a moment. Traveler, don't worry about me! Such wasted potential. Oral Beast would have welcomed you. I cannot do that. Such wasted potential. Oral Beast would have welcomed you. The void comes. I cannot do that. Beleza, agora que a gente já viu o showcase da build aí, vamos entender como é que ela funciona, começando pelas skills aqui. Então nessa build a gente consegue até 31 pontos no Shatter Strike, que é a nossa principal skill de dano. E ela escala com inteligência e destreza, e no caso da destreza ela ganha flat damage. Então é um status muito forte aí. Na verdade, int e dex stack é muito forte para essa build. Aí aqui a gente pega ponto para mana eficiência, porque ela gasta muita mana. Mais dano, um pouco menos de attack speed, mais dano e é dano dobrado contra inimigos de vida alta. Mais área para aumentar o clear speed, Cold Penetration dá mais dano. Crit Multi dá mais dano. Aqui dá mais dano. Aqui dá mais dano e mais área. Aqui dá mais attack speed. E aqui faz ela ser castada 2 vezes a mais quando você ataca. E tira um pouco do attack speed e coloca a mana nas alturas. Esse request ele não é calculado aqui no DPS, tá? Então a única coisa que conta aqui é o less attack speed. Então se eu tirar aqui vai parecer que a gente dá mais dano. Só que na verdade, para entender aqui como funciona, é pegar esse dano aqui e multiplicar por 3. E aí você saberia quanto um ataque com 2 requests estão dando de dano. E tem uma peculiaridade que essa skill ataca em arco, né? Ela solta 2 arcos e se você atacar no meio, o inimigo ele sofre dano dobrado. Então, se você está atacando com o inimigo no meio e soltou os 3 requests, aqui seria meio que vezes 6, né? O dano real aqui. Então, por exemplo, se eu ataquei ele aqui, veja que está dando 400, 700, 700 mil com o buff aqui, né? Tá dando 700 mil. Agora, se eu atacar de lado, veja que tá dando muito menos dano. Ó. Já tá com buff, tá dando 200 mil, 300 e não passa disso. Se acertar o meio, aumenta o dano. Então dobra o dano se essa área que tá mais escura atingir o inimigo. Tá, sobre... vou falar primeiro aqui do Ice Barrage, que a gente está usando ele basicamente para pegar esse Global More Damage aqui. Quando a gente casta ele dropa um escudo que vai durar 2 segundos. Aqui a gente aumenta a duração, então vai durar 4 segundos. Durante 4 segundos após a gente castar essa skill, que tem um cooldown de 6 segundos, a gente vai ganhar 60 More Damage e toma um pouco menos de dano de cold. Então o resto aqui
pode escolher aí o que vocês acharem melhor, mas o importante tá pegar essas partes aqui. E esse ponto aqui é legal porque quando o escudo explode, ele dá um freeze garantido. Então isso acaba interrompendo várias animações de bosses, principalmente, se você castar no início da luta. A outra skill principal aqui é o Mana Strike, e a função dela é basicamente recuperar mana. Então a gente pega todos os nodes aqui que dão mana gain, tá? Um pouco de área para ficar mais fácil acertar o usuário, porque ela tem uma área muito pequena, e ganhar mana. Basicamente ela serve para isso aí. Então a gente vai castar. Quando estiver perto de perder a mana, dá um ataque e volta. E a gente consegue castar outras skills durante o recast do Shatter Strike. Então eu estou usando aqui, eu posso pressionar e a minha mana ela fica on sempre. Outra skill que a gente está usando aqui para survive é o Flame Ward. E aí basicamente pegar Reduction menos mais duration, né, para durar mais tempo. E aqui a gente pega mais armor. Então basicamente quando ela ativa, ela deixa a gente bem tanque. E a gente botou para ativar quando a gente toma um stun, porque geralmente quando a gente estiver rodando essa build no mapa, a gente só vai morrer se algum mob acertar a gente com um ataque muito forte. Então geralmente esse ataque vai stunar e aí outros mobs vão explodir a gente. Aí no caso, quando a gente é stunado, a gente gasta essa Flame Ward, e essa situação não acontece o tempo todo, então geralmente vai dar tempo de recuperar o cooldown dela. E isso vai garantir mais sobrevivência pra gente nos mapas. E contra alguns bosses também, se a gente não explodir eles antes. E outra skill aqui que garante muito dano pra gente é o Enchant Weapon. Por padrão ele já dá 50 more melee elemental damage. Então quando a gente roda ele, o dano do Shatter Strike aumenta muito. E aqui tem mais alguns nodes para dar um buff no nosso dano. Então tem Attack Speed, mais Melee Fire Damage, que é flat. Aqui tem mais Cold. Aqui faz o buff durar por mais tempo, então a gente quer sempre isso aqui. Aqui dá um pouco mais de flat também. Diminui a mana cost, aumenta o dano. E eu botei um recast porque eu estou usando um cinto com cooldown. Então ele dura 9 segundos esse buff e a cada 10 segundos ele recasta. Então eu tô com esse buff praticamente o tempo todo, né? Você vê que quando ele desativar aqui vai dar uma redução grande no dano do Shatter Strike. Ó, 600 mil. Agora foi para 1 milhão e 300. E quando a gente solta o aço e barra junto, 2 milhões. Agora eu multiplico isso tudo por 6, porque tem 3 requests e no meio a gente bate dobrado. Então aí a gente consegue na faixa dos 12 milhões mais ou menos a cada rotação dessa aqui. Acredito que em relação às skills seja isso. Agora vamos entender melhor os itens. Então, o item protagonista dessa build aqui é esse anel primordial, que ele funciona como um stacker de 7, tá? Então ele dá aí cooldown recovery, ele dá attack speed, um pouco de atributo que já é muito bom pra gente. Só que ele tem um efeito que ele conta como uma parte de qualquer set para completar um set, e para cada set completo ele dá até mais 5 em todos os atributos, até mais 5 em todas as resistências e mais 1 em todas as skills. Tá? Então nessa build aqui a gente está rodando 4 sets. E com isso esse anel tá me dando 20 em todos os atributos, 16 em todas as resistências e mais 4 em todas as skills. Consequentemente a gente consegue ter o Shatter Strike no nível 31, como eu mostrei nas skills anteriormente. Então a ideia aqui é fechar vários sets. O primeiro set aqui que a gente fecha é no anel. Então no anel em si a gente vai querer String, Dex, Health Regen e Cold Res, ou se você não precisar Cold Res, você pode colocar o Ward, você pode botar mais Regen ou outra coisa que você achar necessário. Mas o importante aqui é ter String, Dex e pelo menos o flat de Health Regen, e você selar o Tier 1 do set de Totem, tá? Então esse set você consegue com um prefixo no anel do set de Faras Boss. Você vai craftar ele e você pode selar ele aqui no Tier 1 e pronto, você tem um anel de 7 aqui
que você já pode começar a mexer para tentar fazer um ringue parecido com esse aqui para você. E aí quando você faz esse set, você vai completar ele devido à propriedade desse anel de contar como outra parte do set. Então, embora mais 2 de Auto-Totem Skills e Inteligência, Armor por Totem não tenha influência pra gente nessa build, o fato de completar vai nos dar as propriedades desse item aqui. Então a gente vai seguir essa dinâmica. O segundo set que a gente vai completar aqui é o do capacete, que é o set do Vilatrias. Então a gente pode craftar aqui no prefixo. O Vilatrias vai selar ele no Tier 1, porque pra gente também ter mais chance de choque, não importa muito. E aí esse set ele vai estar te dando aí Spell Damage por 2 de inteligência. Essa build tem muita inteligência, então vai dar aí até 80 de Spell Damage, que pode ser útil se você quiser rodar uma variante para essa build que é de cast de Frostclaw on hit. Então se a gente for aqui nas passivas, que eu vou exemplificar daqui a pouco, a gente tem essa passiva aqui que dá até 20% de chance de castar Frostclaw. E na própria skill da Frostclaw a gente consegue pegar mais 30%, então consegue 50%, consegue aqui colocar automatizado para castar o Ice Barge, consegue pegar mais Freeze Rate para ganhar o Ward. Então é interessante, mas eu testei isso aqui, eu achei que a build ficou menos fluida e o controle de mana ficou complicado, e às vezes vai castar Ice Barge quando você não quer e sua mana vai ter problemas. Então é uma possibilidade para quem quiser testar aí e pode ganhar um pouco mais de dano, mas eu preferi rodar sem isso. Voltando aos itens, agora que a gente já falou do segundo set completo aqui, vamos falar do terceiro set completo, que é o da nossa espada. Então, esse set aqui, diferente dos outros, a gente tá ganhando uma coisa boa, que é 5 de melee cold damage por 10 de health regen. Nessa build a gente vai estacar health regen para ganhar cold damage e boostar o nosso dano do Shatter Strike. Então aqui a gente crafta aqui no prefixo, tá? Você pode estar selando ele no tier 1 também ou no tier 2, porque ele por si só dá health regen melee cold damage, que é interessante pra gente. Então se você tiver tier melhor, ótimo. Se não, pela dificuldade de craftar, pode selar no tier 1. E aí na espada você vai querer muito attack speed, cold damage, penetration e share de armor, são as principais status que você quer aí nele. E se você conseguir essa espada que tem essa base de melee attack speed e melee elemental damage, é muito bom também, porque ela tem um base ataque hit alto, tá? Então aqui a gente completa o nosso 4 set. E agora o último set, ele precisa de 3 peças. Então uma peça na armadura, que a gente vai selar no tier 1 também, porque ela vai dar endurance e physical damage list, que pra gente não importa. E o outro é na luva, e esse sim a gente vai querer um tier 7, tá? Então pra ter esse cara no tier 7, a gente precisa craftar ele aqui, é um sufixo. A gente crafta ele e precisa usar Rune of Havoc para tentar transferir o exaltado para ele, tá? Então pode ser que você consiga, pode ser que não. E aqui eu dei bastante azar, né? Gastei quase todas as runas of Havoc e não deu certo, às vezes acontece de primeiro, tá? Então quando você conseguir colocar esse cara, você vai ganhar 3 de health regen por ponto de strength. Essa build a gente escala health regen para aumentar nosso dano de cold. Só que a gente precisa de string para aumentar nosso health regen. Então a gente vai destacar muito string nessa build. Por isso que vários itens aqui vocês estão vendo que eu estou colocando string. Então essa build ela tem mais de 160 de string, que por causa disso aqui vai nos dar por volta de 500 de health regen só nessa luva, tá? E string por si só vai dar porcentagem de armadura, tá? Então qualquer flat de armor aqui vai ser muito eficiente. Então a gente pode ver aqui que nossa armadura está rodando alto. Se eu usar o Flame Ward, fica mais alto ainda, porque a gente tem bastante string. E aí pra gente string não é só suficiente por si só para dano, e nem para ward retest. Então a gente converte todo o string, na verdade não converte, a gente iguala, né, a inteligência ao string. Então se a gente tem 160 de string, a gente vai ter 160 de inteligência, e agora a gente tem mais ward retest e tem mais dano por Shatter Strike, tá?
Então a gente completou agora todos os 4 sets. Esse aqui, além disso, dá um bônus de 30 de string, que a gente quer bastante quando a gente tem os 3 sets. E com isso tudo a gente está rodando essa relíquia aqui, que é o Vessel of Strength, que ele dá até 30% de Health Regen também aplicado no Ward. Então no caso aqui a gente tem 1300 de Health Regen, 30% disso é gerado como Ward por segundo, também dá Health, dá Ward Retention, dá um pouco de mana, então bastante interessante para deixar a gente tanque, tá? Outra variante seria rodar aqui com o Jotun's Blood, que vai dar Cold Penetration com o Shattered Strike, vai causar bleed na gente, isso vai deixar a gente muito menos tanque, mas vai dar mais dano, tá? Quase o dobro de dano aí. Então, para quem quer Explode Boys, pode rodar com isso aqui. Se for rodar essa aqui, eu acho que uma variante melhor seria fazer uma build voltada para Damage Reduction, tá? Para aguentar melhor, ao invés de ser stack de ward igual eu tô fazendo aqui nessa. Mas é isso. E aqui a gente usa o Morning Frost porque ele dá cold damage to ataques em spell por conta de Dex. A gente também está destacando o Dex, não tanto quanto Strength e Inteligência, mas a gente tem 70 de Dex nessa build. Tá? Também não adianta ter muito porque ela tem uma penalidade de Physical e Cold Resistance por Dex. Então se você tem muito aqui, para você deixar capado o seu Cold, seu físico vai ser difícil. Mas com uma quantidade razoável a gente consegue pegar a res em alguns itens aqui. E o resto a gente pega nos idols, tá? Então estou pegando alguma Physical Resistance aqui, tá? Importante que nos idols a gente queira pegar sempre Health Regen com Vitality aqui, porque o Vitality vai ajudar a gente a capar nossas resistências de Poison e Necro. E o Health Regen vai dar todo o buff que circunda a nossa build, tá? E aí você usa outra propriedade para ajustar suas resistências. Então aqui o Ward Retention é bom, resistência, Armor é sempre bom, tá? Então a gente vai pegar Armor, Ward Retention, resistências e Health Regen. E importante que tenha pelo menos um idol desse aqui que dê chance de upar Fragility on hit, tá? Se ele tiver com 10%, ótimo, senão você pode querer rodar com 2 desse aqui, que devido à quantidade de ataques que a gente dá por segundo, a gente vai conseguir aí estacar os 3 Fragility no inimigo e ele vai dar menos dano na gente. Cold Penetration também é interessante aqui nos idols. E eu tô rodando esse idol único aqui, que ele é mais para boss. Então quanto mais tempo você luta com boss, mais stacks você vai ganhar e mais more cold damage você vai dar e você vai receber mais armor. Então se eu bater aqui, meu armor vai aumentar. No caso teria que ser contra o boss aqui. Meu armor começa a aumentar por stack ali, tá? E eu começo a dar mais dano também. Mas não é vital ter esse idol, pode substituir ele por mais regen e mais resistência se você tiver com problema para ajustar suas resistências aqui. Em relação aos itens é isso, tá? Faltou o amuleto aqui, o amuleto você pode rodar ele com LP1, esse aqui meu é praticamente LP1 porque esse Freeze Rate Multiplier aqui no estado da minha build atual ele não tem muita relevância. Mas esse amuleto é difícil de substituir porque ele dá mais 2 em todas as skills, ele dá mais todos os atributos, movimento speed e mais all res, então ele realmente é muito bom a base dele, né? Então difícil achar um que seja melhor. E acredito que em relação a build seja isso. O último detalhe aqui é que se você quiser deixar ela com uma fluidez melhor, você vai querer tier 7 de cooldown recovery speed no cinto, porque aí nosso buff vai demorar apenas 10 segundos para ser castado e ele vai durar 9 segundos, e com mais um pouco de cooldown recovery speed que esse anel dá na base dele, a gente consegue aí praticamente 10 segundos de cooldown e fica quase o tempo todo com o dano sendo aplicado, que é uma diferença bastante grande e também melhora as outras duas habilidades aqui. Então cooldown recovery speed tem sinergia com a build. Agora eu vou dar uma leve passada pelos itens aqui para vocês poderem pausar e ver os detalhes, tá? Esse Clever Solution não precisa ser LP3, mas ele não é tão difícil dropar. Esse personagem eu upei do zero aqui no Circle of Fortune e eu não tinha a guild upado também, e consegui dropar 4 deles antes do level 100. Então dá pra pegar, se não pode pegar um LP2 aí.
Essa bota aqui, LP3, realmente foi muita sorte ter dropado ela, mas não precisa, LP2 é suficiente. Aí no caso essa res me ajudou a capar sem precisar colocar mais resistência nos idols ali, mas você pode simplesmente pegar um LP2 aqui e melhorar suas resistências nos idols, talvez tirar esse idol aqui e colocar mais idol de resistência. E agora vamos falar das blesses. Então aqui eu peguei mais experiência para ganhar mais favor, mais relic drop para dropar mais relíquias, critical strike multiply, que é drop, health regen para estacar na build, shard, aqui all res, que é drop, physical resistance para ajudar nosso cap de resistance e flat armor, que é bastante bom quando você tem muito strength. Então essas são as blesses. Agora eu vou dar uma passada pelas passivas. Então aqui do mage a gente pega 8 pontos aqui para aumentar o cold damage, aqui alguns pontos só para liberar o Mage Flurry para pegar mais ataque speed, o Ward Retention, no Sauce a gente quer 15 pontos para liberar o Ice Barrage, e aí a gente pega mana e Ward por segundo, e pega mana e mana regen. Aqui no Rune Master 8 pontos para reduzir o dano tomado, e mais Health Regen e mana regen, dobrado aí com 50 de inteligência. No Spellblade a gente quer Elemental Damage e Elemental Resistance, Flat de Cold Damage, mais Cold Damage e More Cold Damage to Shield Enemies, então um multiplicador aqui. Aqui a gente ganha Arcane Shield, que faz a gente tomar menos dano, e aqui a gente estaca 4 vezes, ele perde 60% do efeito, então cada stack vai me dar 4% menos dano, 4 stacks vão me dar 16 de dano reduzido, então um buff legal de defesa. Aqui 8 de Dex, e aí aumenta a nossa Critical Strike Chance por Dex, a gente está estacando o Dex, então aumenta bastante aí o Crit Chance. Mais Dex e Melee Damage com ataque Speed, aqui a gente pode colocar nossa Sword na off-hand. Aqui a gente consegue ganhar 3 de mana quando bate com Shatter Strike, deixa o sustain um pouco mais legal da mana, mas não é vital, pode trocar por outro tipo. Se for rodar variante de spell, talvez esses pontos aqui sejam interessantes. Aqui a gente ganha mais um multiplicador de dano quando solta um skill que custa mais de 10 de mana, que no caso o Shatter Strike usa mais de 10 de mana. Aqui é outro multiplicador de dano quando a gente ataca com uma skill que custa menos de 10 de mana, que no caso aí é o Mana Strike, a gente ganha um stack, e quando usa o que gasta mais de 10, ele consome esse stack para dar mais dano. Então só um burstzinho de dano, e talvez a mais importante aqui, esse aqui é só para liberar essa, então a mais importante aqui seria essa passiva, que vai dar flash de crit chance por 15 de inteligência. Então isso aqui é base de crítico, e com esse node, junto com esse node aqui, a gente consegue 100% de crit chance aí garantido. Então essas são as passivas. Agora minhas considerações finais aí sobre a build. Eu achei ela uma build interessante, tá? É uma build divertida de jogar, tem um clear speed legal, um dano bacana. Ela vai cumprir com a maior parte do desafio do jogo, você vai conseguir fazer a maior parte dos bosses, você vai conseguir farmar monolito com corrupção legal, acima dos 500, 600, talvez 700, sem nenhuma dificuldade. E depois disso ela começa a ficar mais instável. O maior problema dessa build é que ela tem um lack defensivo grande, né? Embora ela tenha uma quantidade de armor legal e de ward também, não é suficiente para corrupção extremamente alta ou para você fazer o Uber Aberoth. Então, se você quer tentar evoluir essa build mais do que isso, para tentar fazer o Uber Aberoth, eu acho que tem que descobrir algumas sinergias de defesa, talvez melhorar a redução de dano crítico, que eu não investi nessa build, porque no conteúdo que eu estou fazendo não é necessário. Talvez pegar alguns outros buffs defensivos, como Lightning Aegis, e talvez aí com isso dê pra ter uma luta mais justa com o Beraberoth, mas no estado atual é muito fácil morrer lá e não vale a pena. E além disso, não é uma build muito fácil de se craftar, então para jogadores mais novos eu não recomendaria, embora seja interessante conhecer essa sinergia, porque
a cada patch as coisas mudam e pode ser que essa build se torne mais forte no futuro. Então no momento é uma build off-meta, com uma jogabilidade legal para quem quer fazer um mago guerreiro aí, que pode ser que melhore, mas no momento atual seria aí uma Tier A, Tier B+, diria isso. Então é isso. Nos meus tempos de adolescente, o Aberoth iria se ajoelhar para minha espada. Agora dê uma olhada nessa outra build, enquanto termina seu cafezinho.